Nesta videoaula, vamos fazer o terceiro exemplo para pilar de canto. Dimensionar a armadura do pilar, considerando as mesmas características do concreto, com NK 820 kN, seção transversal de 20 por 50, agora com momento fletor em X, de 2041 kN vezes metro, momento fletor em Y de 1726 kN vezes centímetros e que o comprimento equivalente de flambagem de 280 centímetros. Esses são os diagramas de momento fletores com seus devidos deslocamentos de excentricidade. Como nos outros exercícios, nós encontramos o ND, que nesse caso deu 1148 kN. Na sequência, o índice de esbiotez, no mesmo procedimento para X e Y, que já calculado anteriormente. Aqui nesse caso, a seção está virada, então por isso que lambda X é 48,4, lambda Y 19,4. Momento fletor mínimo é o próximo passo, que encontramos na direção X de 2.410,8 kN vezes centímetros e a sua excentricidade mínima de 2,1 centímetros. De igual modo, fazemos para a direção Y, onde encontramos um momento mínimo de 3.444 kN vezes centímetros, e dividindo o momento pelo ND, nós encontramos 3 centímetros de excentricidade. Depois nós encontramos a esbiotez limite de comparação para X e Y, onde nós usamos o alfabeto de 1, e nesse caso aqui existe uma excentricidade de primeira ordem já dada no exercício de 1,78, e para Y a excentricidade de primeira ordem é de 1,5. Substituindo nas equações do índice de esbiotez, em X encontramos 26,1 e em Y 25,4. Ambos são menores que 35, então adotamos para direção X e direção Y o mínimo de 35. Então, desse modo, nós comparamos para o lambda X, que 48 é maior que 35, então, nesse caso, essa é a direção que se considera a segunda ordem. É a situação mais crítica, é a direção de menor rigidez. Então, nós vamos partir a encontrar o momento fletor de segunda ordem nessa direção, aplicando o pilar padrão de curvatura aproximada, onde nós encontramos a força normal adimensional Ni, que substituindo o ND, o AC e o FCD, nós encontramos o valor de 0,8. E substituindo esses valores na equação da curvatura, encontramos a curvatura de 1 sobre R de 1,923 vezes 10 a menos 4 centímetros a menos 1. E que o limite que a norma coloca é de 2,5 vezes 10 a menos 4 centímetros a menos 1. Ok, podemos continuar com o cálculo. No próximo passo, nós encontramos a excentricidade máxima de segunda ordem na direção X, com alfaB 1,0 e fazendo o momento de primeira ordem maior ou igual, no mínimo, o momento fletor em cada direção, nós vamos obter na direção X o MD total substituindo 1 vezes 2.410,8 mais o ND de 1148 vezes 280 ao quadrado sobre 10 vezes a curvatura. O MD total, então, fica com 446,6 kN vezes centímetros, que é maior que o momento mínimo na direção X de 2.410,8, então está ok. Na direção Y, nós temos que o momento de primeira ordem é menor que o momento mínimo, então
o momento total vai ser assumido o mínimo, porque ele é menor que o mínimo calculado. Então o MD total na direção Y vai passar a ser 3.300 kNm/cm. Com os momentos fletores, nós podemos então desenhar os seus diagramas nas suas direções, em X e em Y, sendo que o mínimo é 2.410 em X, ou é o momento de primeira ordem mais o momento de segunda ordem. Na direção Y vai ser o mínimo ou o momento de primeira ordem. Então nós temos que, montando o diagrama nas duas direções, um isométrico ficaria nessas condições de 2.410 para X, 3.444 para Y e sendo o máximo em X 446. Agora podemos representar também a situação de projeto e a situação de cálculo da aplicação da carga ND. No sentido de X e Y, na seção de extremidade, não há o efeito de segunda ordem, somente o de primeira ordem. Então, a situação real de projeto é a excentricidade em Y, em X, de primeira ordem, mas a situação de cálculo passa a ser o mínimo calculado, 2,10 e 3. Para o caso do ponto C, que é no ponto intermediário do pilar, as excentricidades nós precisamos obedecer o seguinte critério. Ele tem que ser maior ou igual a 60% da primeira excentricidade no topo, mais 40% da base, ou 40% apenas do topo. Então, na direção X, vai ser que, substituindo a excentricidade no topo de 1,78 vezes 0,6 mais 0,4, sendo que na base é negativo de menos 1,78, resulta 0,36 centímetros. E 40% da excentricidade no topo, nós temos 0,71. Como tem que ser o maior de um dos dois, então assume-se a excentricidade na direção X de 0,71 centímetros. Na direção Y, no mesmo procedimento, obtemos 0,6. Então, podemos representar as devidas situações de cálculo com a situação do projeto. Na de projeto, nós temos o real, que é a situação de 0,6 na excentricidade com 0,71. Porém, a primeira situação de cálculo vai ser a mínima mais o efeito da excentricidade de segunda ordem, e em Y fica sendo o mínimo. Na segunda situação de cálculo, nós temos o mínimo para a direção de X e em Y, 3. Então, aqui visualiza-se que apenas em X há o efeito de segunda ordem, sendo a situação mais crítica com a excentricidade total de 3,5. Bom, nesse instante nós vamos aprender a utilizar os ábacos de interação. Os diagramas de interação mais usados para o dimensionamento de pilares são os desenvolvidos pela Escola de Engenharia de São Carlos, USP, especificamente o dimensionamento de peças retangulares de concreto armado solicitadas a flexão reta, de Venturini, com edição de 1987, e os ábacos para flexão oblíqua, do professor Pinheiro. Os ábacos apresentados por Venturini para a flexão normal composta têm um aspecto mostrado na figura. A posição 1 representa uma seção dimensionada com segurança, porém com excesso de material, concreto ou aço. A posição 2 corresponde à condição limite de segurança sem excesso de material. E a posição 3 corresponde a uma seção fora dos limites de segurança, devendo ser alterada em suas dimensões ou na quantidade de armadura. A estrutura dos ábacos de cálculo para a flexão tem este formato padrão.
nós vamos precisar conhecer o valor de μ, que está na ordenada, e de ni, que é a abscissa. Dependendo de alguns diagramas, ele está virado para cima ou para o lado, tanto faz. Porém, ele tem esse formato, onde da ordenada para a esquerda ou para a direita, ela vai ter somente compressão, do outro lado, tração. Nós vamos conhecendo ni e mi, que é o fator adimensional de ni para a força normal, e ni é o coeficiente adimensional para o momento fletor. Encontramos o valor de ômega no diagrama, que é utilizado para encontrar a área de aço. Então definimos primeiro qual ábaco vamos usar, com D' sobre H, 4 sobre 20 dá 0,2. Procuramos o ábaco e encontramos o ábaco de Venturini A51. Com Ni 0,8 já calculado, encontramos o valor de Mi x substituindo o momento fletor total sobre as devidas relações aqui de HX, AC e FCD de 0,14. Então, entrando no ábaco, encontramos um ômega de 0,5 e aí, substituindo no AS, as devidas relações de 0,5 vezes μ vezes o FCD sobre o FYD, temos 16,43 centímetros quadrados. E a disposição da armadura, como o ábaco traz, é a área dividida por 12, encontramos 12 φ de 16. Este é o ábaco A51, onde nós definimos o ômega de 0,5.